Bom dia, Elvira! Bom dia por quê? Ai, credo, acordou de mau humor, hein? Acordei ótima, mas quando vi a dona Célia brigar com o filho, aquilo estragou meu dia. Ai, dar uma bronca não tem problema. Bronca? Ela destratou a criança. Vocês precisavam ouvir. Tinha xingamento ali que eu nem lembrava que existia. Estamos na época do diálogo hoje em dia, gente. Ainda bem. Quando eu era criança, tinha que ajoelhar no milho se aprontasse alguma. Essa época já era, gente. Hoje tem que ter diálogo. Eu trato meus filhos assim, sempre escutando. É importante para saber o que a criança está vivendo. Claro, importante para se descobrir possíveis casos de abuso. Eu concordo. Só que tem que tomar cuidado com o que eles falam, né? Criança é muito inventadeira, vive naquele mundo dela. Você que pensa. Somente em 6% das vezes que uma criança relata abuso é mentira. Existe um mito de que a criança pode vir a mentir sobre o abuso acontecido. Uma criança, por exemplo, muito pequena, ou de 7, 8 anos, ela pode não entender bem as palavras, não é? Dar o nome apropriado, adequado do fato ocorrido, mas ela sabe o que aconteceu normalmente. E a criança pode, para agradar um dos pais, nos casos de alienação parental, até dizer, olha, fez isso comigo sem ter acontecido. Mas é o seguinte, essa colocação dela não resiste algumas poucas perguntas, né? Esse segredo pode ficar por muito tempo entre esse autor e essa criança. A criança tem a tendência, no primeiro, de não revelar, depois de negar, né? Para a criança falar, é preciso ter um ambiente de segurança, né, e ter pessoas de confiança para que ela possa revelar esse abuso. Muitas vezes a criança ela quer parar o abuso, mas também não quer que a família sofra consequências, porque ela tem uma relação de afeto. Então ela quer sim, não é? Ela não quer que aquela situação de abuso continue, definitivamente. Mas ela também não quer que o papai vá para a cadeia, ou o namorado da mamãe, porque senão a mamãe vai ficar brava, não é? Então é uma coisa bastante complexa, que a intervenção tem que ser cuidadosa. Se a criança mente sobre esse assunto, vocês podem ver que foi influenciada por um adulto. Até porque ela não conhece sobre sexo. Como é que poderia inventar alguma coisa? Deixa eu contar para vocês uma história que aconteceu outro dia lá no colégio onde eu dou aula. Uma menina do colégio disse que era abusada pelo namorado da mãe. E não contou pra mãe por quê? Porque ele pagava as contas da casa. E disse que se ela falasse, largava a mãe dela. Gente, que revolta que me deu agora. Essa menina é uma refém dentro da própria casa. Mas tem como resolver isso. Então, nós temos 3 órgãos que podem ser buscados para ser comunicado esse tipo de violação de direitos. As denúncias podem ser feitas, não é, pelo Disque 100, ou as delegacias, ou o Conselho Tutelar. Em último caso, se não tivesse essas instituições na cidade, a pessoa pode procurar o juiz, o promotor, né? Isso pode ser feito por telefone, ou visita aos órgãos, ou por escrito. Muitas vezes, a criança revela o abuso para as pessoas que são mais próximas a ela. Isso pode ocorrer, por exemplo, na escola, não é? E a gente recomenda que a escola faça essa escuta, mas que comunique ao Conselho Tutelar via direção da escola. A atitude do profissional em relação ao que a criança está trazendo para ele é fundamental, que essa pessoa tenha uma atitude de acolhida e que não diga para ela, isso é muito errado, isso foi muito feio, o que aconteceu com você. Para escutar uma criança, então, a gente tem que ter uma atitude ontológica de entrar no universo simbólico da criança e participar dela, né? Dessa conversa com ela. E se a equipe, não é, for treinada para escutar a criança também, os resultados são muito mais vantajosos. Qualquer pessoa pode denunciar o abuso sexual. Basicamente, existem 3 canais para isso: Conselho Tutelar, Delegacia ou Disque 100. A partir da denúncia, existe toda uma rede para dar atendimento à vítima e investigar o caso. E esse tipo de coisa acontece mais em famílias com poucas condições, que não têm dinheiro, ou não? Que nada, tem em tudo que é classe social. Por isso, é responsabilidade de todos nós garantir os direitos das crianças e dos adolescentes.
Quando a gente ouve a criança e fica sabendo disso, é nosso dever notificar. E ouvir sem julgar, da forma mais acolhedora possível. Um vizinho, o pai de um amiguinho, todo mundo pode ser um canal de escuta para a criança que sofre abuso. E tem que saber ouvir e agir também. Encaminhar para o conselho tutelar, por exemplo, já que existe toda uma rede para cuidar disso. Ô, seu Damião, vem apitar o jogo. Tá dando muita briga. Vai, Damião! Ah, eu não. Na outra vez errei e me atrapalhei todo. Escolhe outro que eu tô cansado. Vem a senhora então, dona Neuza. Ai, eu não posso, querida. Eu tô de olho no feijão que deixei na panela. Ai, credo, gente, como vocês são! Deixa que eu apito! A Elvira sabe apitar, por acaso? Isso a gente vai ver agora, mas eu acho que não.